Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um pós-jogo. E pós-jogo depois de vitória é sempre maravilhoso. Meu Zu, meu dia, meu Zuzu do coração. Nunca critiquei. Vitória importante hoje do São Paulo na Libertadores. Dispara no grupo D com 10 pontos e já encaminha a classificação em primeiro lugar já. Agora a gente vai ter 2 jogos em casa contra o Libertad e o Talleres. Então, assim, agora é só alegria. Eu, fazer meu meia-culpa. Na verdade, não. Na verdade, eu vou fazer uma crítica, porque eu acho que o Cédric de ponta eu não gostei. Eu achei que no primeiro tempo tinha que já ter entrado com o Lucas Ferreira. Pelo menos ali teve pelo menos uns 2 lances bem agudos que a bola caiu no pé do Cédric. E assim, o cara é lateral. Então faltou ali o drible para tentar até uma finalização. Nesses 2 lances, o Cédric ele recebe, ele chuta para fora, e o outro ele cruza todo torto, a bola sai lá do outro lado. E aí minha opinião, que se fosse nos pés do Lucas Ferreira ali, tinha saído um lance mais agudo ali, uma chance melhor. Mas não vou criticar, o importante foi a vitória. Eu acho assim, apesar de muita gente falar que o time podia jogar mais, né, em relação a desempenho, eu particularmente, eu sou um pouco resultadista. Eu não ligo de jogar feio, desde que mostre consistência, desde que seja um time seguro, seja um time seja um time consistente. Eu tava fazer até um paralelo ali com o nosso rival, com o Palmeiras, que muitas vezes não joga bonito, não joga aquele futebol maravilhoso e foi campeão assim, né? Até da Libertadores mesmo, ele foi campeão sem apresentar um futebol exuberante. A questão o que a gente precisa ser um pouco mais letal, né? Aproveitar um pouco mais as oportunidades e ceder menos. Acho que na parte defensiva o time evoluiu bem. Eu acho que ele teve uma boa evolução. A gente está cada vez cedendo menos espaço para o adversário, independente de quem joga. E aí a gente precisa agora só ser um pouquinho mais letal na parte ofensiva. Mas tô muito satisfeito, tô empolgado. Hoje já tava assistindo para ver quem vai ser o nosso adversário na final do Mundial, né? Inter de Milão aí, agora é saber, né? Quem que vocês preferem, Inter de Milão ou Arsenal, né? A gente vai ter que ver aí. Mas brincadeiras à parte, Vinícius, quer fazer sua consideração aí sobre o jogo? E aí, pessoal, boa noite a todos aí, Tricolor e outras torcidas. Hoje foi um jogo muito bom, né, de São Paulo, um jogo consistente. É impressionante, né, como esse time corresponde na Libertadores, né? Libertadores parece que ela é nosso campeonato de disputa aí, que o São Paulo pode estar mal das pernas, mas chega na Libertadores, o time se transforma e o time vem tendo de uns jogos para cá, né, muita consistência, melhorou bastante o Zubeldia conseguiu melhorar a defesa, vai tomar muitos gols no Paulistão, né? Então, de uns jogos para cá, o time vem tomando um pouco os gols, melhorou bastante a defesa, né? E hoje fez um jogo seguro, né? Comecinho do jogo ali ficou meio esquisito, o Aliança tentando vir para cima, mas também não ofereceu nenhum perigo, né? São Paulo tá um pouco perdido no meio campo ali, que aí tem a questão que você citou do Cedric de uma espécie de ponta ali, né? Taticamente ele foi bem, mas tecnicamente não gostei, e até porque não é do cara, né? Ele é um lateral mais defensivo, né? Então ele jogando mais ofensivamente não vai render muito mesmo. Então ali também eu colocaria o Lucas Ferreira, até pela questão do time mesmo, que o Aliança, quando vinha para cima do São Paulo, dava muito espaço. E também foi um dos pontos que eu gostei hoje, que o time conseguiu marcar bem atrás e puxar esses contra-ataques. Tava com espaço, né? Coisa que alguns jogos não faz. Então, assim, foi uma partida segura do São Paulo, consistente. E é isso. Às vezes não vai jogar bem, mas o importante é ter consistência, que é consistência que vai levar a gente aí a lugares maiores no campeonato, né? O time foi bem, os jogadores também foram muito bem, assim, todos os jogadores foram super bem ali, desde o goleiro até o atacante, né? Então, assim, uma vitória aí sensacional para dar confiança até pro clássico, vir com moral, né? Para a gente também pontuar no Brasileirão aí. E agora tem dois jogos em casa para pontuar e quem sabe aí pegar essa primeira colocação geral
que vai fazer muita diferença no mata-mata, né? A gente sabe que Morumbi decidindo em casa ali, Libertadores, e o bicho pega, né? Então, tô muito feliz aí com a vitória aí. Com certeza, com certeza. Como diz o Galvão, química do Morumbi com Libertadores e a torcida de São Paulo é igualável. Fala pessoal, beleza? Estamos aí juntos, mais uma vitória tricolor, 13 jogos de invencibilidade na Libertadores, quem diria, hein? E assim, eu assisti uma pequena, mais pouquinho, os últimos minutos do primeiro tempo, porque eu estava num trânsito, eu estou bastante e tal, e eu assisti o segundo tempo. Eu achei o time bem consistente, né? Aquela coisa, tava um pouco, achei um buraco no meio, né? O Marcos Antônio hoje não foi bem, né? Apesar da dinâmica, do jogo, mas eu achei que ele não foi bem. O Alisson hoje eu achei que foi bem melhor que ele no jogo, né? Nossa, E jogou muito. aconteceu, nós gabaritamos, né? As nossas previsões para o jogo nosso, nós gabaritamos. Tudo que nós falamos realmente aconteceu, né? Então, eu acho que Verdade. nós fomos muito bem, né? E eu acho que o São Paulo tem tudo para deslanchar nessa Libertadores, né? A gente líder geral e tem uma coisa né, que o pessoal está esquecendo, é a mística, cara. Quando começa a pegar essa mística, você vê que teve chance de ampliar bem o placar, né? Teve com o Alves, né? Teve com o próprio Ferrarese, com o Ferrarese também, mas com o Alan Franco, a bola na trave e tudo. Então, a gente teve chance de ampliar. Foi um jogo bem tranquilo. Foi um jogo tranquilo que não teve nenhum lance assim do Aliança, né? Que foi puto. E isso tem sido importante do São Paulo. Isso é uma coisa, um lado bom, né? Mas uma base que a gente chama, não sei como, né? Preocupou aquela condição do Rafael lá, aquele choque que ele bateu parte de trás da cabeça no chão. Então, eu fiquei muito preocupado, mas graças a Deus não foi nada. Logo em seguida, o Lucas bateu o joelho e começou, falei, putz, não é possível. Graças a Deus também não foi nada, né? Parece que o Cedric saiu mancando, mas deve ser algo mancado, não parece não ser nada sério, porque pelo menos sempre na entrevista do Belgia ele não citou, então normalmente não é nada preocupante. E aí agora encarar os porcos lá em Barueri, né? Tentar trazer um bom resultado para dar confiança mais ainda e a gente tem 2 jogos no Morumbi no Morumbis para tentar ganhar os 2 jogos e quem sabe aí pegar o primeiro geral. Isso, e aproveitando, cara, eu queria fazer um elogio mesmo pro Zubeldia. Eu até acabei tweetando, né, no X lá, e eu coloquei, apesar, o Paulista foi muito ruim, eu achei o desempenho do time no Campeonato Paulista foi muito ruim. Só que nesse início de Campeonato Brasileiro e Libertadores, e foi um momento mais crítico nosso até agora na temporada, a gente perdeu o Pablo Maia, perdeu o Lucas, perdeu o Oscar, agora mais recente o Arboleda. Então, independente dele ter, só usou os garotos na hora da precisão, só isso porque não sei o que. Não importa, a questão é os resultados foram muito bons e o time vem evoluindo. Então, mesmo com todos esses problemas, ele conseguiu evoluir o time e fazer do São Paulo um time competitivo. Talvez faltou um resultado aqui e ali no Campeonato Brasileiro, mas a campanha de Libertadores, eu acho que é a melhor campanha nossa, não só a questão do resultado de 3 vitórias seguidas, mas eu acho que é a melhor campanha nossa em fase de grupos desde que passou a ser esse formato aí de 4 no grupo e de volta. Então, assim, é a melhor campanha. Então, a gente tem uma campanha histórica na Libertadores, estamos invictos no Campeonato Brasileiro e
mesmo que a gente não tenha conseguido as vitórias, em alguns jogos ficou aquela sensação de que poderia ter vencido. Então é sinal que o desempenho teve o desempenho para vencer e aí por algum descuido não venceu. Então assim, a gente também a gente critica quando vai mal, quando o técnico, né, não faz boas escolhas, mas a gente também tem que elogiar a evolução do time nesse momento crítico da temporada. Não, Ô, Mário, posso sem falar um pra dúvida. você? Opa. Continua no contra aí, cara. Continua, na moral. Continua torcendo contra aí que é melhor, velho. Então, não, sem dúvida. Minha opinião é a mesma também. Eu fui muito crítico no trabalho do Beldia aí, do reta final do ano passado e começo do ano, né? O time estava jogando muito mal, mas por incrível que pareça, ele conseguiu melhorar o time na dificuldade, né? No momento mais crítico, como você citou, ele conseguiu melhorar o time, ajustou a defesa, que até mesmo no Paulistão o time tava tomando muito gol, né? Muitos gols Sim, assim, então gol de Velo Clube, de não sei quem, uns adversários horríveis aí. Então ele ajustou a defesa, o time vem evoluindo meio campo, vem fazendo mais gols também, e vem tomando poucos gols. Então, assim, tem a questão aí dos resultados do Brasileirão, mas aí foi um acaso ali, igual contra o Fortaleza, que era pra gente ter ganhado, o cara chutou o pênalti igual o Nestor. Teve o jogo do Sport também, que o Calera errou o pênalti. Então, assim, se tivesse pelo menos esses dois jogos tivesse ganhado, a gente tava lá no G3 ali, pelo menos. Então, sim. assim, eu assim, não tenho problema. Eu critico, mas quando tem que elogiar, eu elogio também. Então, assim, faz parte do futebol, né? A gente critica, a gente tá torcendo pro São Paulo, então não tem essa de, eu falei. Não, tipo, eu sempre critiquei, assim, em determinados momentos, mas agora eu também elogio o trabalho dele. Acho que vem melhorando o time gradativamente aí. Dizem as más línguas que o Zubeldia é justamente isso. O problema ele não pode ter craque no time. Se ele tem jogador bom, ele não consegue render. Aí quando ele tá com o elenco mais enfraquecido, ele faz, né? Vide É, LDU, Lanús. então, assim, para complementar, então é isso, assim, o time vem melhorando, né? Agora a gente precisa pontuar urgentemente nesse Brasileirão, porque a gente tem muito empate no Brasileirão, então, assim, é fazer umas vitórias aí. Quem sabe a gente ganha esse clássico também, que vai dar uma puta moral pra gente aí. Uhum. E até maio aí, a gente estando bem no Brasileirão, estando bem na Libertadores, a gente tira essa pausa aí pro Mundial, meu, vai estar uma projeção maravilhosa aí pro segundo semestre, né? Então é isso. E só fazendo mais um destaque também aí com relação à defesa hoje. Nossa, aquele Juan jogou muita bola hoje. O cara foi sensacional, assim. É um zagueiro também que chegou meio com desconfiança ali, né? Até o valor dele eu acho bem caro aí, que o São Paulo vai ter que se resolver se vai comprar ou não. Mas hoje, assim, a zaga inteira ali, o time inteiro foi bem, assim, individualmente, mas para mim um destaque ali da defesa foi ele. Foi muito bem na defesa hoje. Engraçado que assim, analisando o resultado, né? Que a gente, torcedor, querendo ou não, analisa o resultado, né? O desempenho é secundário, não deveria ser. Mas se a gente for analisar desempenho, cara, o, o, o São Paulo tem desempenhado bem no brasileiro, né? Se você analisar os jogos que empatou, mesmo em casa, são jogos que jogou bem por detalhes, não obteve a vitória. Então, eu acho que a gente tem tudo aí para fazer um bom campeonato brasileiro, apesar da galera do caos aí, né? Tem algumas pessoas que parecem que gostam do caos, ficar falando, vamos brigar pelo rebaixamento, que não sei o quê, que não sei o quê. E eu não vejo assim, eu vejo que pelo desempenho a gente tem tudo para brigar ali pelo G6, G4 tranquilamente, sem né, sem passar dificuldade, tranquilo, porque apesar do elenco, né, o que me preocupa é só isso, o elenco curto do São Paulo no brasileiro. Nós falamos no pré-jogo na questão do elenco curto com o brasileiro, e talvez o São Paulo possa não brigar pelo título, justamente pelo elenco curto. Mas mesmo com os craques fora, no caso Lucas e Oscar, né, fora, se nós tivéssemos feito os pênaltis, né, os gols de pênalti, e tivesse feito, a gente era vice-líder, cara, hoje um ponto a menos que o líder. Né? Sim. Então, eu não vejo essa coisa que estão falando aí. Pô, eu vejo gente falando, hoje mesmo, eu tentei entrar nos comentários, a galera do São Paulo ganhou
2-0, tranquilamente, sem passar de pouco. E a galera falando que não jogou bem, que não sei o quê. Os caras sempre inventam alguma coisa. Eu não sei qual que é a coisa. Mas não tem mais, cara. Ganhamos, Sim. vamos comemorar a vitória. A gente tem que aprender a comemorar a vitória. Comemorar a vitória na Libertadores é maravilhoso. Comemorar qualquer vitória, mas na Libertadores, então, vamos, ó, comemorar, galera, que o São Paulo tá bem, o São Paulo tá bem, o São Paulo é líder da chave, o São Paulo até agora, líder geral da Libertadores, tem tudo para brigar pela liderança geral. Então, vamos lutar e comemorar, aprender a saborear a vitória. Com certeza. Com relação a essa questão né, dos discursos, eu acho assim, o problema na nossa torcida é que a gente tem os dois discursos extremos. Um que o Zubeldia a gente vai ser rebaixado, que não sei o quê, que ó, se continuar vai ser um prejuízo que, nossa, vai acabar com a história do São Paulo e tudo mais. Do outro lado, também a gente tem um discurso do elenco. Eu concordo que o elenco é curto, mas não acho que o elenco é ruim. Eu acho, por exemplo, a gente hoje, e o elenco mostrou aí nessas rodadas, que a gente tem peças, sim. O problema é que a gente teve muitas contusões de uma vez, o que não é normal. Né? Não é normal a gente ter essa quantidade de lesões de uma só vez. Mas o nosso elenco, no geral, ele não é ruim, ele dá pra brigar. Lógico, título brasileiro é mais difícil, mas G6 do brasileiro e disputar as Copas. Isso com certeza. E o Zubeldia não tá tirando leite de pedra. Ele evoluiu, tá fazendo um bom trabalho, mas não é leite de pedra. A gente tem boas peças, né? Porque a gente tem que saber dosar essa diferença também. Ele não é um lixo, mas ele também não tá fazendo um milagre. Vinícius, rapidinho aqui, eu acho assim também que em cima disso aí que vocês estão falando, né, eu vejo também por esse lado, porque assim, não é nem 8 e nem 80, só que também a gente tem que analisar que é o seguinte, que mesmo com o elenco curto, mesmo coisa, e também aqui, primeiro, um parênteses aqui, ninguém está aqui para ensinar ninguém a ser torcedor, correto? Sim, Todo mundo tem sua opinião e tem que manter sua opinião. E o legal da coisa são opiniões divergentes. Nós aqui, nós três, nós temos opiniões divergentes e é por isso que é legal, porque no grupo mesmo nós discordamos direto de muitas coisas, né? Sim. E cada um respeita a opinião do outro. Então aqui, primeiro, para fechar o parêntese, nós não estamos aqui para tentar ou nem pretendendo ensinar ninguém a ser torcedor, né? Não é o nosso caso, é só uma observação. E assim, eu não consigo entender, o que eu não consigo entender, isso a gente já debateu muito no grupo, é como, né, o que leva as pessoas, a essa galera aí, a galera do caos, que o São Paulo vai brigar pelo rebaixamento. Com a campanha segura que o São Paulo fez no Brasileiro, né? O São Paulo fez uma campanha segura no Paulista, mesmo. Foi eliminado pelo Palmeiras roubado, entendeu? Eu não consigo entender qual é o. Ele saiu da Libertadores invicto, né? Invicto com o Zubeldia, saiu invicto, saiu para o campeão, né, nos pênaltis, perdendo um pênalti em casa no tempo normal e perdendo o gol no final do jogo, um gol que o Caleri perdeu no coisa. Então eu não consigo entender. Só, como a gente falou, só saiu da Copa do Brasil para o Atlético, né, que também foi o campeão da Copa do Brasil, e só saiu por causa do episódio esquerdo. Senão não teria saído também. Então não consigo fazer um link e entender qual é a lógica que leva a esse caos, né? Sendo que o São Paulo, com o Zubeldia, tem sido regular. Sim. Sim. O problema é o que a gente está até falando, é a questão dos extremos, né? Tipo assim, você faz uma análise hoje, aí o cara vem com um fato do ano retrasado, de 10 anos atrás, sabe? Eu acho que não tem nada a ver, a gente está falando do momento hoje. Eu fui crítico ano passado, o ano virou, a gente fez o quê? Uma projeção. Pô, ele tem peças melhores, recebeu o Oscar, recebeu o Enzo Dias. Então, em 2025, nós temos um time tecnicamente melhor que o 2024. Porém, temos um elenco mais curto porque tivemos que fazer do elenco, muitos jogadores foram embora e não chegaram tantos. Mas, assim, em termos técnicos, nosso time é melhor que o ano passado. Então é isso. Então, o que a gente sempre pediu foi um melhor desempenho. Agora, a questão de resultados, a gente nunca discutiu aqui.
porque os resultados, números, são bons. Pô, o São Paulo chegou nas quartas de final da Libertadores, foi eliminado por detalhes. O Atlético Mineiro também, por detalhes. E Brasileirão foi G6. Então, assim, os números são bons. Isso eu sempre, falando como torcedor, sempre deixei claro. Em termos de resultado, o trabalho do Zubeldia é excelente. Mas, assim, o que eu cobro às vezes dele é desempenho. Como aconteceu no Paulistão. Que, assim, muitos jogos horríveis ali contra time pequeno. E a gente criticava, aí tinha as discordâncias, enfim. Mas agora o time não. O time vem evoluindo tecnicamente e taticamente. Então, assim, juntando a parte técnica com o trabalho do técnico, o time está evoluindo gradativamente. Então, assim, isso é importante, porque a gente tendo um time bom tecnicamente e esse desempenho melhorando, a tendência é a gente ganhar jogos, chegar longe nas Copas, que é isso que a gente cobra, entendeu? Então, o pessoal às vezes é 880. Então, é só cuidado com essas análises, né? E é isso. E, assim, a questão do Zubeldia também, vamos lá, falando por mim, né? Quando chegou os reforços, eu pensei, pô, agora Oscar, Lucas, já montando aquele time do videogame. Mas assim, o Zubeldia, a gente tem que ver perfil de treinador também. O Zubeldia, ele não tem esse perfil de montar um time que vai jogar bonito. Vamos ser sinceros. Se você pegar os trabalhos dele, todos os times dele são muito competitivos. Mas não é um time que vai jogar para frente, que vai dar espetáculo. Não é. Talvez assim, por nós temos no papel um time muito bom, eu criei uma expectativa de, nossa, o time vai deslanchar, vai jogar muita bola, e não é bem por aí. Então, assim, hoje eu consigo entender mais isso. O perfil dele é o quê? Um time mais competitivo, ele monta um time mais copeiro, igual hoje. Na cabeça dele, ele poderia pôr um time ofensivo, mas não. Ele é copeiro, então ele falou, vamos controlar o jogo, vamos segurar o adversário, vamos fazer um golzinho, depois vai soltando aos poucos. Perfeito. Achei que foi excelente a estratégia. Copa tem que ser estrategista, né? Por isso que eu gosto, eu prefiro um time mais conservador do que times a lá Diniz, que vai jogar lá, é Alianza Lima, põe 30 atacantes, faz dois, toma 5. Não chega a lugar nenhum. Então, assim, nessa parte aí de Copa, o perfil dele para mim é excelente. Então, assim, é ter equilíbrio, sabe? Não é o pior do mundo, mas também não é o melhor. É um bom treinador e tá fazendo um bom trabalho aí através das dificuldades que teve aí nos últimos tempos. Perfeito. E teve, né, a entrevista do Júlio Casares foi para a TNT, né, falando na questão do Zubeldia, questão das contratações aí do Juan, do Marcos Antônio. Você acompanhou, Roberto? O que você achou das falas do presidente? Como nós falamos ontem, né, no pré-jogo, ele demorou para se manifestar, mas se manifestou finalmente. Espero que continue se manifestando, né? Ele falou que vai usar a criatividade para contratar e para manter o Marcos. Ele não usou exatamente contratar, mas para manter Marcos Antônio e o Juan, né? Então, eu espero que realmente ele utilize essa criatividade, né? Que não tem dinheiro, tem que ser criativo, né? E o que me chamou bastante atenção também é a questão que quando ele abordou a dívida, né? Quando ele fala de dívida, a gente já percebe meio que já então é um feeling, não é informação, é um feeling que já tem alguma coisa engatilhada com o grego lá, com o Marinakis. É um feeling meu. Eu espero que tenha mesmo, porque sem dinheiro, meu velho, futebol não vai. Né? Então, eu gostei muito da entrevista, espero que ele continue se manifestando né, mais, que faça entrevistas coletivas, que responda a perguntas diversas e não apenas uma entrevista exclusiva que normalmente combina-se o que pode ser perguntado ou não. Exato. Então, mas já é um começo, um bom começo. Espero que o Casares continue assim, continue se manifestando. E eu tenho esperança, porque eu vi uma análise do rapaz do M-Maker, né? É o canal do cara. Eu vi uma entrevista muito boa análise do cara sobre a dívida do São Paulo e como o São Paulo está agindo com o FDIC, né? Então eu fiquei muito esperançoso porque eu estava vendo algumas coisas, algumas informações e a galera falando sempre na teoria do caos que em 2030 a gente vai estar devendo não sei quanto e não sei o quê. E esse cara ele é técnico, ele é um cara que mexe com isso, né?
com dinheiro, ele mexe com fundos de investimentos e tal. E ele falou até que eu esqueci o nome dele agora, senão eu ia citá-lo, mas é do M-Maker. M-Maker. Você aí, galera, pode procurar, que vale a pena a entrevista. E ele falou que se o São Paulo agir direitinho, em 2027, São Paulo vai estar bem seguro na dívida, não vai zerar a dívida, mas vai estar bem seguro. Então, me deu muita esperança. Eu espero que realmente eles estejam, né, agindo direitinho, que não abandonem o FDIC. Se abandonar, meu velho, aí ferrou tudo, que é a única esperança que a gente tem, né? Exato. Então, eu tenho essa esperança com o Casares com relação a isso, né? Que a gente abordou o sócio-torcedor ontem, que renove o sócio-torcedor, que faça Pô, ele é do marketing, cara. Né? Então, que ele aborde alguma coisa, que ele bole algum plano para realmente elevar e alavancar o sócio-torcedor. E também eu gostaria de citar a questão do jogo hoje. Que jogaço a semifinal da Champions hoje. Que jogaço. A Inter, assim, é um jogo que me lembrou o jogo do Tottenham, lá que o Lucas... Um jogo Sim. que vai ficar na memória por muito tempo. Né? Quem não assistiu, eu recomendo ver os melhores momentos. Barcelona e Inter. Que jogaço, que coisa assim que eu fiquei pensando, cara, o cara imagina você em casa, na Inter, tá ganhando de 2-0, toma virada numa semifinal de Champions. Você tá ganhando 2-0, você toma virada no finalzinho do jogo, que foi no finalzinho do jogo, né? Aí, pô, também, já nos acréscimos, o cara vai, empata o jogo e faz o gol Na na prorrogação. prorrogação. E detalhe, era para fazer 2-0, não sei se vocês perceberam, e o árbitro apitou o final do primeiro tempo da prorrogação, né, cara? Ia fazer 2-0, o cara saiu na cara do gol. Assim, que jogaço, vale a pena, cara. Foi uma partidaça mesmo. Na verdade, não só o jogo de hoje, o confronto no geral, né? Porque o jogo de ida também foi bem movimentado, 3-3, também da mesma forma, abrindo 2-0, empatando, aí depois fez 3-2 e empatou de novo. Então, partidaça. E aí eu tava até brincando, né? Ainda bem que eu não gosto de futebol, é que eu amo São Paulo, porque você à tarde assistir um jogo daqueles, e aí à noite, a nossa... Cada competição tem seu charme, né? Mas aí você vai, aí é goleiro que pega a bola, que faz cera, que cai, entendeu? Né, um jogo dinâmico, os caras jogando bola, o outro aquela enceradeira. Mas na verdade eu acho que nós São Paulinos fomos presenteados hoje com 2 bons jogos, né? Um jogo excelente, que foi a semifinal da Champions, e um bom jogo do nosso time, né? Que se não foi um espetáculo, mas deixou a gente satisfeito. Eu sempre faço esse comparativo e eu vejo que assim, não adianta, né? Quando a gente assiste Premier League e Champions League, parece ser outro esporte do que a gente pratica aqui na América do Sul, né? Sem dúvida. Porém, tem uma coisa no futebol sul-americano que é apaixonante para mim, né? Essa questão, eu sou da Várzea, então eu joguei muito na Várzea de São Paulo e, né, essa questão da catimba. Pô, que é exacerbada aqui, mas a catimba é legal no futebol, cara. Né? Sim. Pô, você vê assim, um cara empurrando o jogador de São Paulo, o jogador de São Paulo foi lá e você não vê isso na Champions, cara. Você não vê isso. Não vai ver. Eu assistindo hoje em dia, assim, Essa é apaixonante, né? Com certeza. Não, tipo assim, você pegar a qualidade técnica da Champions com o Libertadores, não dá nem pra comparar, assim, mas cara, eu gosto muito desses Libertadores, velho. Você pega, assim, uns jogos Libertadores, mano, uns jogos, assim, torcida, aquela coisa inflamada, assim, o campo, né? Porra, tem uns jogos muito bons Libertadores também, assim. Não na parte técnica, né? Isso, exatamente, cara. Tem uns jogos bem legais, assim. Igual eu falei, não na parte técnica, mas na parte de vibração, de energia da torcida, de catimba, de raça. É diferente, né, os jogos, assim. Então, os 2 campeonatos são muito bons, assim. Sim. Mas é isso. E então vamos para as notas de hoje do time do São Paulo. Vamos Bora para lá. as notas. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Tô com na mão, que quer que eu vou ditando aqui? Pode ser. Bom, vamos lá. Vamos para as notas aí do
nosso time aí hoje, começando pelo goleiro Rafael aí. Eu já vou dar uma nota 7 aí. Não fez muita defesa, né? Não teve trabalho nenhum. Então, assim, nota 7 ficou na média aí, tá bom, tá excelente. Não teve Sim. trabalho, não trabalhou. Só por ter vestido o uniforme, merece o 7. É, E entre aspas, contusão que ele teve, né? E voltar, pô, fiquei preocupado. Eu falei, lá vem Jandrei, lá vem Jacaré, nossa, aí não dá certo. Então, Só por ele ter ficado aí, merecia até um 8, pô, hein? pô, verdade. Bom, então, Rafael nota 7 aí. Aí vamos para a linha de defesa aí. Foi um Ferrarese ali pela direita, né? Uma linha de 4 ali. O Ferrarese, gostei muito do jogo dele. Ele tá vindo definitivamente, uma sequência, uma sem sequência dúvida. de jogos boa, né? Tá muito Sim. bem. Eu dou nota 8 para ele. Eu achei ele muito seguro hoje, desarmou várias bolas ali atrás e até na parte técnica ele também vem vindo bem, assim, faz umas jogadas. Então, nota 8 para mim. Pô, cara. É, Chutou, tentou chutar no gol, mas não foi no gol, foi ao gol, foi por cima, Sim. mas tudo bem. Não, eu eu dou concordo nota 8 também. para ele. Eu também daria uma nota 8. Ele foi muito bem ali né, fazendo a parte defensiva do lado direito. Na parte ofensiva, teve aquela chance, né? Ele fez algumas ultrapassagens, que não foi acionado, mas ele fez a ultrapassagem. Então foi uma boa partida. E assim, cara, o Ferrarese, fala dele, eu nunca vou esquecer dele com o joelho arrebentado no meio de dois palmeirenses segurando a bola, cara. Então, assim, pra mim, aquilo é o reflexo dele. E então, é um cara que eu falo, precisa de sequência também, porque é importante ter no elenco, porque a gente precisa desse tipo de jogador. Sim. Não, sem dúvida, ele é muito bom O zagueiro. Rogério, cara, eu observo muito isso. Quando sai gol, ele é o primeiro a sair para comemorar, né, velho? Então, pô, isso eu valorizo muito. Nota 7. Verdade. Vamos para a linha de defesa aí, Juan e Alan Franco. Nossa, achei a defesa muito segura hoje também. Foi muito bem os dois zagueiros, em especial para o Juan. Acho que a melhor partida desde que ele chegou no São Paulo aí. Eu achei que ele foi muito bem no primeiro tempo. Segundo tempo não teve tanto trabalho, mas foi bem no jogo aéreo também. Dou nota 8 para os dois zagueiros aí também. O Juan eu colocaria 8,5. 8,5 no Juan e 8 no Alan Franco. Eu coloco 7,5 no Juan e 7 no Alan Franco. Teve umas duas bolas que ele deu no meio ali, que ele podia ter lançado no próprio Juan, e ele tentando jogada vertical no meio e acabou dando contra-ataque dos caras, que, né, deu um friozinho na barriga ali. Aí vamos para a lateral esquerda aí, Enzo Dias, né? Enzo Dias também uma partida hoje segura, né? É impressionante como esse cara parece que chegou faz 10 anos no São Paulo, se Sim. identificou rapidinho. Ele é um jogador muito regular, né? Ele sempre mantém aquela média de atuação ali. Nota 8 também, muito bem na defesa. Não é um cara que apoia tanto assim, mas na parte defensiva é excelente. Assim. Eu Para acho. ajudar o Linha de defesa, no geral, foi Mauro, muito bem. para ajudar o Mauro na análise dele aí, cada vez que eu vejo o Enzo Dias entrar num jogo do São Paulo, pelo São Paulo, eu não consigo entender, eu fico mais revoltado ainda como é que o Reinaldo ficou tanto tempo no São Pois é. Pois é. Não, pior que eu concordo. Assim, eu com a nota do jogo hoje, eu daria um 7, até porque no começo ele dá uma vacilada ali na saída de bola, né? Porque assim, o começo do jogo meio que assustou um pouco ali. Depois o time se encaixou. Então, eu só por essa osciladinha aí no começo do jogo, eu daria um 7 pra ele. Eu também, Certo. 7 também. Aí vamos para os volantes, né? Marcos Antônio e Alisson. O Marcos Antônio hoje bem discreto, nota 5 para ele, assim, não fez aquela partida que ele vinha fazendo de dar ritmo pro jogo, de chegar no ataque, de infiltrar, né? Então, assim, hoje ele foi bem discreto mesmo. Então, nota 5 para mim. E o Alisson hoje foi muito bem, foi um leão em campo, desarmou, ditou o ritmo do meio campo ali. O Alisson é muito regular também. Nota 7 pro Alisson aí.
Então, a dupla Marco Antônio eu daria um 6, apesar dele não ter tido a mesma dinâmica dos outros jogos, mas ele limpou bem as jogadas ali na saída, ele atuou um pouquinho mais atrás na saída de bola, mas eu achei que ele limpou muitos lances pra gente no toque de bola, então eu daria um 6. E o Alisson, realmente, teve mais chegada, teve uns lances ali que eu até brinquei, eu achei que ele tava jogando até de lateral direito, que ele aparecia até do lado direito ali pra cruzar. Como aparece bem, né, cara, aquele cara. Exatamente. Então o Alisson eu daria um 8 e um 6 pro Marcos Antônio. 6 Marcos Antônio e 7,5 Alisson. Boa. Agora vamos para a linha de frente aí, que foi os três. É a linha de frente ali, que foi o Cedric, né, que foi mais avançado, o Matheus, menino da base, e o Ferreirinha. Cedric, taticamente, foi muito bem, recompôs, ajudou o lado do Ferrarese ali. Tecnicamente, também não é a dele, né? Não daria para exigir muito além disso, né? Mas foi bem seguro também, marcou bem defensivamente ali, fechou os espaços. Dou nota 7 aí pro Cedric. Matheus, achei também um pouco apagado hoje, mas ele deu o passe pro gol, então já potencializa a atuação, né? No primeiro tempo ele estava bem apagado ali, fez algumas jogadinhas assim, mas estava um pouco mais apagado e tal, mas nota 7 pro Matheus também. E o Ferreirinha, gostei da participação dele, achei que ele foi aquela válvula que a gente espera, né, de drible, de escape ali. Às vezes segura um pouco demais a bola, mas ele fez um bom jogo hoje, ele criou algumas oportunidades ali. Esses três aí vão dar nota 7. Perfeito. Eu colocaria também 7 nos três. O Matheus Alves, ele teria 2 assistências se não tivesse anulado o gol do Ferreirinha. E o Ferreirinha, por pouca coisa, também não fez mais um aí pra, né, campanha Neto de Tanguinha. Agora, o Cedric, eu concordo, que assim, no momento, no jogo, no calor do jogo, às vezes a gente acaba ficando nervoso, porque o cara tá numa posição que não é a dele, e aí você sabe que tem um garoto ali que tá pedindo, né, que pra mim já é titular desse time do São Paulo, que é o Lucas Ferreira, e aí, né, aí acaba o sentimento de torcedor ali, acaba florando, então você acaba pegando no pé dele, cobrando coisa que ele não vai entregar. Então, assim, dentro do que ele pode entregar, ele fez uma boa partida. Né? E assim, e funcionou, deu certo, a gente ganhou. Então também vou dar nota 7 para os 3 também. 7,5 para o Matheus Alves, pelas 2 assistências. Eu Perfeito, e você, Roberto? o Matheus Alves e 7,5 Ferreirinha e o 7 o César. Porque o Ferreirinha foi um detalhezinho do gol e o Matheus Alves ainda teve a chance ainda que ele ficou com medo de cabeça e bater a cabeça na trava. Ele ficou nítido para mim. Aí ele foi com o peito e acabou perdendo o gol. Mas sim, ele teve 2 assistências e um gol, né, cara? Olha isso. Moleque. Cara, pior que pela câmera, mostrou uma câmera lá que, tipo assim, depois eu fui ver, que ele quis fazer o gol de peito, sabe? Tipo aquele coisa de o cara vinha assim, só toque e entra, acho que mas ele furou a bola, ele chegou atrasado ali, ele errou o cálculo ali e ele acabou errando a bola. Mas acho que não foi questão de medo, não. Acho que ele tentou fazer de peito mesmo, só que ele errou. Foi isso. É um gol que não pode errar, né? Bom, e aí nós vamos pro final aí, que é o André Silva, né? Final, o último jogador de linha aí dos titulares que entrou. E aí. Sua nota. Você lembra o que eu falei no pré-jogo? Falta o nosso André Silva brocar. Exatamente. E brocou. Hoje ele brocou. Bom, eu, modéstia à parte, eu sempre elogiei. Não é porque ele fez os 2 gols, não, mas assim, eu sempre elogiei o André Silva, porque eu acho ele um bom jogador, desde o ano passado. Assim. Não é um craque, não é, nossa, o melhor atacante do país, não é. Mas para compor o elenco, assim, para ter de reserva ali, eu acho ele um bom jogador. E ele tem o mesmo espírito do Ferrarese. Você vê que ele tá no banco, ele vibra, ele veste a camisa. Cara, e ele tá numa fase muito boa agora, assim. Então, nossa, hoje foi o craque do jogo aí. Além de ter feito os 2 gols, ele também distribuiu. E o que eu gosto dele também é que ele sabe fazer um pivô, às vezes. Então, tipo assim, às vezes ele erra, mas no geral ele sabe segurar a bola, fazer um passe para alguém ultrapassar vindo de trás. É um cara assim, ele é um pouco mais técnico que o Caleri, né? O Caleri faz falta também, porque segura atacante, briga, é um cara brigador.
ele é um perfil diferente do Caleri, assim, e eu gosto muito dele. Hoje, nota 9 aí, fez os 2 gols, jogou bem aí, é o craque do jogo. Eu já vou extrapolar, eu vou dar o 10, porque ele fez os 2 gols e deu um passe genial, um passe, mais um, né? Porque ele já tinha dado no lance do pênalti do Ferreirinha contra o Fortaleza, uma puta jogada, e hoje ele deu um passe de primeira ali, que ele veio na corrida de encontro com a bola, aí foi meio de calcanhar, eu não lembro se foi o Lucas Ferreira que saiu no lance, ou se era o Cedric, eu não lembro agora no lance, mas, meu, foi um passe sensacional que deixou, foi o Lucas Ferreira, e deixou o Lucas Ferreira na cara do gol. Então, assim, aí eu vou me emocionado mesmo, 10 pro André Silva, 2 gols e quase uma assistência, uma partida consistente. E a questão do André Silva, cara, é uma coisa que eu falo, é a guerra de narrativa. A galera tá com birra do Caleri por conta dos gols que ele perdeu decisivo, essas coisas, e aí começa aquela guerra. Aí faz do André Silva o gênio que ele não é, e faz do Caleri o lixo que ele não é. Assim, eu sou um cara que sou muito feliz, sou grato pelos 3 atacantes que a gente tem, Caleri, André Silva e Rian. Infelizmente a gente perdeu o Caleri pra contusão, mas aí a gente tem André Silva que dá conta do recado, e se o André Silva faltar, a gente vai ter o Rian que também vai dar conta do recado. Ao invés de eu ficar nessa guerra de Caleri, não sei o que, não. Eu fico feliz que eu tenho os 3 no meu time, entendeu? Exatamente. Perfeito. Eu não sou tão emocionado quanto o Mauro. Minha nota é a posição que ele jogou hoje, 9. Acho que hoje ele foi muito bem, fez os 2 gols, né? E deu a vitória. Então, 9. André Silva. É isso. E para finalizar aí, os jogadores que entraram aí no segundo tempo, né? Já fazendo aqui um resuminho dos 4 aqui, entrou o Lucas Ferreira, né? O da base, entrou o Luciano e entrou o Bobadilha ali já mais no final do jogo. O Lucas entrou bem, né? Ele se movimentando ali. Lucas não tem o Cavou que a falar, né? expulsão. É um jogador diferenciado aí. Pouco que ele atua já muda totalmente o time, né? Então, nota 8 pro Lucas aí. Com o ritmo O de Ferreira. jogo, a diferença dele pro último jogo, né? Sim. Já na bola, já tempo de bola, tudo. Sim. O Lucas é jogador diferenciado, né? O Lucas Ferreira também entrou bem. O time inteiro hoje não tem o que falar, cara. Todos os jogadores, até os reservas entraram super bem. O moleque também deu uma dinâmica ali para ataque, puxou uns contra-ataques, né? Ele fez a jogada ali que foi a do segundo gol, né? Iniciou ali, acabou tropeçando na bola, mas ainda deu certo. Então, nota 7 também, entrou bem. Luciano hoje parece que entrou melhor que os outros jogos. Ele entrando numa tiriça do caramba e hoje ele se movimentou, fez uma jogada e ainda deu passe pro gol, né? Um passe de meia, né? Que é o que a gente espera quando ele entra de meia, né? Muitas vezes não toca, não passa, mas hoje ele fez a jogada certa ali, nota 8 aí pela atuação e pelo passe pro gol. E o Bobadilha aí, que eu sempre critico, também entrou bem hoje, deu uma consistência ali na volância ali, nota 7 aqui pro Bobadilha. Perfeito. E eu sigo o relator, concordo com as notas e com as avaliações, não tem muito o que acrescentar em relação a eles. O Lucas realmente já mostrou um outro tempo de bola. Ele ainda errou um lance lá que ele tentou dar um drible a mais ali numa hora que era para finalizar, mas já é outro jogador daquele jogo contra o Fortaleza e a tendência é crescer cada vez mais. Hoje já entrou alguns minutos a mais do que no jogo contra o Fortaleza, né? Uns 10 minutos a mais. Então, é sinal que já está com condicionamento físico melhor e tal. Tempo de bola, tudo. Mostrou o Lucas que a gente está acostumado, que briga por tudo. Eu coloco 7,5 pro Lucas, 7,5 pro Luciano e 7 pro Bobadilha. Perfeito. E o Zuzu? O Ferreira, 7. O Zuzu, 10. Já vou adiantar minha nota aqui. Verdade. 10, Verdade, faltou o Zubeldia. O Zubeldia, nota 8 para ele, bem melhorando o time aí, né? Igual a gente sempre fala, fui muito crítico dele, mas agora tem que elogiar sim o trabalho dele, né? Vem fazendo um bom trabalho, ajustou a defesa, vem melhorando o time vem fazendo gols, parou de tomar muitos gols, assim, na Copa aí tá bem, então assim, nota 8 pro Zubeldia. Eu sigo, vou dar 9
9.9. Ele só não tirou 10 porque o Cedric de ponta não dá. Brincadeira. Brincadeira, vai por aí mesmo. Vai 9, então fica 8, 9, 10. Vai uma nota 9 pro Zubeldia. Concordo, também foi bem. Apesar, eu fiz a crítica, né, durante a partida, mas pegando o contexto também não foi nenhum absurdo. Não foi nenhum absurdo. É só preferência minha, mas também não é uma coisa que atrapalha o time. Acho que é isso. E aí, só concluindo, é isso mesmo, ele vem demonstrando evolução, o time tá evoluindo, a gente tá levando poucos gols, acho que nas duas competições a gente aí é uma das melhores defesas, e eu tô na expectativa aí dos retornos, né? Pablo Maia já foi relacionado, o Oscar aí, se não contra o Palmeiras, mas na outra partida também já deve ser relacionado, e aí com o elenco completo, a tendência é a gente evoluir cada vez mais. Eu vou acrescentar aqui porque o meu 10 do Zubeldia, porque eu acho que ele foi cirúrgico. Ele quando viu que o time estava cansando, ele foi trocando, ele deu tempo de jogo correto para a galera, na minha concepção. Então, assim, o Luciano, né, entrando já com a equipe cansada, rende um pouquinho mais. Então, eu acho que ele foi perfeito na análise de jogo, na leitura de jogo, ele é muito bom, eu acho, apesar da galera achar que não, mas eu acho ele muito bom na leitura de jogo, e 10, né? E aí a gente espera 10. A gente espera que continue essa evolução no time aí, né? Que a gente tem os porcos pela frente, aí o Tajeres no Morumbi. Com certeza. Só fazendo um adendo aí do Zubeldia, que a gente tá falando dele, e o que eu gosto do Zubeldia, né, o que eu gosto dessa parte dele é a questão das Copas, assim, que ele é bem estrategista, né? Então eu acho, em Copa, assim, eu acho muito importante ter um treinador que saiba entender qual jogo que ele vai enfrentar. Seja na altitude. Rapidinho, Isso aí não dá, velho. Fazendo só. Eu fui puxar aqui os resultados do São Paulo lá contra o Alianza Lima. A gente jogou 3 vezes lá. Em 2004, 2-1, vitória por 2-1. Na estreia. Em 2007, vitória por 1-0. E agora, em 2025, vitória por 2-0. Então, assim, foi a melhor vitória nossa lá contra o Alianza Lima. E a gente tá falando de 2007, a melhor campanha nossa, o time campeão brasileiro com a melhor campanha nossa. Então, assim, não é pouca coisa, não. Às vezes a gente se apega no resultado, que é goleada, mas é Libertadores, né? Não é... Por isso que eu falei, Mauro, que nunca tinha ganho com 2 gols de diferença, cara. Assim, o negócio é uma vitória. E teve chance para ser mais, né? Então, mas o Aliança tá fraco. Pô, mas futebol é assim, velho. A Aliança eliminou o Boca. Entendeu? Então, valorizar. Cara, e sendo bem sincero, assim, ó, eu não achei não acho esse time Aliança tão fraco, não, cara. Os caras têm uns momentos bons ali de toque de bola. O time bem organizado ali, que às vezes o time ele pega, às vezes dá muito espaço ali no contra-ataque, né? O time às vezes faz aquela pressão e deixa muito aberto atrás, mas assim, não é um time ruim não, cara, não é uma bosta de time assim. Exatamente, então, Vinícius, mas é isso que eu falo, porque, por exemplo, eu vejo a galera falando, mas não pegou ninguém, que não sei o quê, só que o Flamengo aí, puta do elenco, né, puta do coisa, tá passando mal, com 4 pontos, eu acho, né, do grupo deles, um grupo muito pior do que o nosso. O Botafogo, campeão brasileiro aí, então ganhou hoje no sufoco do cara bobo, né? O bobão, cara, sei lá como Pois é. Bom, mas é isso. Então, vamos dormir todos felizes. Vitória tricolor. Agora é se preparar que tem o clássico contra o Palmeiras. É isso aí, gente. Agora aí o pedido de sempre. Se inscreve, deixa o like. Se puder compartilhar, compartilha. E comenta aí. Fala aí a opinião de vocês. O que vocês concordam com o que a gente falou, o que discorda. Que aqui é um canal aberto aí pra gente debater sobre futebol, sobre São Paulo. Sugestões, sejam
crítica, tudo é bem-vindo aí. Critica, né? Ou elogia que você acha que tá legal, critica, dê sugestão, que a gente está aí aberto às sugestões e vem coisa nova no canal aí. Ô, Né? rapidinho, só pra gente dar mais risada. Corinthians empatou com o América. Em casa. Dorival. Tem que rir do rival. Mais uma notícia ótima. Dá um like aí, se inscrevam no canal, tamo junto aí. Obrigado Tamo junto aí, pessoal. A gente tá crescendo bastante, obrigado mesmo. Obrigado, tamo junto, tricolores. Tamo junto, vamos São Paulo!